Olá, eu sou Leandro Provenzano, advogado aqui do canal do YouTube Explicando Direito, o canal que eu trago diversas dicas e notícias do mundo jurídico para que você possa aplicar na sua vida e ter alguns benefícios que você possa utilizar no seu dia a dia. E hoje eu vim aqui para falar a respeito de um tema que me perguntam muito quando eu recebo alguns e-mails, directs, onde as pessoas me perguntam: Leandro, até que ponto eu posso manifestar o meu pensamento na internet? A partir de qual momento que o meu pensamento ele deve ser guardado só para mim? Eu não posso mais divulgar o que eu penso na internet? Então, tirar uma série de dúvidas dessas pessoas que acabam me perguntando. E aí tem outras perguntas que acabam variando disso aí, como por exemplo: qual que é o limite do humor politicamente incorreto e como que eu posso fazer caso eu queira registrar uma reclamação de alguma empresa ou alguma pessoa que fez alguma coisa comigo. Então, isso é o que eu vou trazer aqui para vocês nesse vídeo de hoje. E antes de mais nada, eu vou pedir para que você, caso você ainda não seja inscrito no canal, se inscreve aqui, ative a campainha e compartilhe e curta esse vídeo. A partir do momento que você compartilha, você não só me ajuda, como você também compartilha e divulga esses direitos para outras pessoas e a gente possa então promover uma internet sendo um ambiente mais seguro para você a navegar, ficar à vontade e até mesmo emitir a sua opinião, porém do jeito correto. Então, o primeiro lugar que eu preciso falar para você é que a internet não é terra sem lei. Na internet a gente pode sim emitir a nossa opinião, a gente pode emitir comentários, mas a gente não deve ultrapassar certos pontos, assim como acontece na vida real. E na internet não é porque você está atrás de um monitor, muitas vezes você não tem ali a sua fotografia atrelada ao seu login, ao seu e-mail, não é por causa disso que você vai ficar livre de uma eventual sanção caso ultrapasse esse limite da manifestação de pensamento. Isso porque é possível rastrear de onde saiu aquela informação, de onde surgiu aquele comentário por meio do IP de transmissão, seja um IP de computador ou até mesmo por algum dispositivo móvel. Então, internet não é terra sem lei e assim como a vida normal, a vida aqui natural, não virtual, você também pode ser punido caso você extrapole esses limites estabelecidos. Mas Leandro, o que estabelece esse limite? Assim como tudo na vida real, na vida virtual também esse limite ele é estabelecido pela lei. Então, a partir do momento em que você ultrapassa o limite legal, o limite da lei, você vai estar então sujeito a levar uma repreensão dessa pessoa, do judiciário, até mesmo da polícia. Por exemplo, eu não posso chegar para uma pessoa e falar: você é ladrão, você rouba, você furta. Eu não posso falar isso porque isso é uma calúnia. Então, se eu imputar falso crime a alguém, eu incorro no crime de calúnia. Então, assim como eu não posso fazer isso na vida real, na internet também eu não posso proferir palavras ao vento. Eu não posso simplesmente fundamentar uma reclamação com base em achismo. Eu devo ter também provas para me respaldar caso essa pessoa ou essa empresa que sofreu a reclamação venha ali entrar com uma ação judicial contra mim. O que não é raridade, porque a cada vez mais as empresas e pessoas estão entrando contra pessoas e empresas, caso essas pessoas e empresas tenham falado alguma coisa na internet, tenham tornado alguma reclamação pública de um modo indevido. E nesse sentido, muita gente também me pergunta: mas Leandro, o politicamente incorreto, ele é uma questão que ultrapassa a medida legal, ele ultrapassa a lei, ou ele pode ser considerado uma manifestação de pensamento normal? E isso então você vai ter que usar essa informação que eu já passei para você. A lei fala que aquilo é errado, você está sujeito a uma sanção da lei. Caso essa reclamação, caso essa manifestação de pensamento, ela tenha sido proferida na vida real e na internet, a lei fala alguma coisa contra isso? Se ela não fala, o politicamente incorreto nada mais é do que uma norma estabelecida por algumas pessoas ou até mesmo empresas para que fale que o que elas acham que é politicamente correto ou politicamente incorreto. E isso aí, na verdade, é um termo criado, mas que não tem qualquer parâmetro com a lei. A lei não prevê esse termo politicamente correto ou politicamente incorreto. Então, nesse caso, se alguém falar que você agiu de uma forma politicamente incorreta, não se preocupe, porque você não vai estar sujeito a nenhuma sanção legal, nenhuma sanção da lei. Isso vale a pena para aquelas empresas e pessoas que acabam criando um código de conduta de acordo com o que elas acham que é legal ou ilegal ou
politicamente correto ou incorreto, mas não tem nenhum parâmetro, não tem nenhum lastro em lei essa questão do politicamente correto, então você não deve se preocupar com isso. Você deve se preocupar somente se o que você está falando, se a sua manifestação de pensamento, ela é legal ou ilegal. Se existe alguma lei que coíba isso aí, então aí sim você tem que ter muito cuidado. O que eu vejo muito aqui na internet são sites de reclamações. Então, tem onde não ir em tal cidade, ou então até mesmo sites como Reclame Aqui. Algumas pessoas acabam se excedendo na reclamação, como por exemplo, eu não posso chegar num site de reclamação ou num perfil de rede social e falar, eu fui no estabelecimento, o atendimento é um lixo, tudo é muito ruim, aquela porcaria devia quebrar. Eu não posso fazer isso. Quando eu emito uma opinião ou uma reclamação a respeito de uma empresa, para que essa empresa não tenha fundamento, não tenha motivo para entrar com uma ação contra mim, eu devo ser bastante específico e objetivo no que aconteceu comigo. Por exemplo, cheguei em determinado restaurante e o garçom demorou 10 minutos para ir atender a minha mesa. Eu pedi a comida e o restaurante demorou ali 35 minutos para trazer a minha comida. Eu fui pagar a minha conta e na hora de pagar, eu estava pagando ali, estavam me cobrando 2 cervejas a mais do que eu realmente havia consumido. Então, essas reclamações elas têm que ser específicas, porque a partir do momento em que você extrapola essa questão da especificidade ou que você generaliza um comércio, você vai estar ali lançando mão de argumentos subjetivos que você não vai ter como provar, e aí essa empresa pode entrar com uma ação contra você e o juiz entender que a sua reclamação ela não foi nada mais, nada menos do que destilar um ódio que você pegou dessa empresa. Ao ponto que se você for bastante específico, puder lhe comprovar e mensurar, direcionar a tua reclamação a pontos específicos na falha da prestação de serviço, aí com certeza o juiz vai falar que você não tem motivo para ser condenado. E essa condenação ela pode ser uma indenização tanto por danos materiais, que o restaurante, o estabelecimento ali ele possa ter de prejuízo com o seu comentário, como até mesmo uma indenização por danos morais, porque assim como nós, pessoas físicas, as pessoas jurídicas, as empresas também podem pleitear uma indenização por danos morais, porque a partir do momento que eu faço um comentário ali negativo sobre uma determinada empresa, isso aí pode refletir na imagem dela na internet, nesse ambiente virtual, de onde várias pessoas acabam buscando ali avaliações, orientações e várias pessoas podem não ir nessa empresa por causa do seu comentário. Então, por causa disso, se você extrapolar, se você exceder, se você for subjetivo, não for específico, essa empresa pode entrar com uma ação contra você e você pode até ser condenado por emitir uma manifestação da sua vontade, uma manifestação do seu pensamento, mas que não vai estar ali de acordo com o que a lei determina, com o que a lei ampara. Então, tome muito cuidado quando você for fazer uma reclamação nesses sites e redes sociais. Mas, Leandro, será que você não está exagerando ao falar que eu posso ser condenado? Porque muitas vezes eu olho assim, isso não passa de alguns comentários nas redes sociais e eu acho que o estabelecimento comercial ele não pode ser prejudicado do jeito que você está falando. Porém, tem alguns casos mais específicos onde estabelecimentos até fecharam as portas por causa de comentários negativos, não só na internet, como também na mídia de uma forma geral. Já houveram escolas que foram vítimas de denúncias infundadas que tiveram que fechar suas portas porque os outros pais acabaram tirando o seu filho dessas escolas. E estabelecimentos como restaurantes, lanchonetes também já tiveram prejuízos tão grandes com essa veiculação de informação errada na internet que tiveram também que fechar suas portas porque senão eles iam entrar em falência, eles não iam conseguir ali pagar os seus funcionários, porque na medida que essas reclamações acabaram alcançando várias milhares de pessoas, o estabelecimento acabou não tendo renda suficiente para se manter ativo, o que é ruim não só para ele, como também para a sociedade em geral, que vai ter ali menos um lugar para fazer suas compras, que vai ter menos um lugar ali para comer seu lanche. Então, a gente tem que fazer isso sempre de forma muito bem pensada e não extrapolar o limite da nossa manifestação de pensamento. E eu sempre costumo falar para que essas pessoas, ao fazer alguma reclamação na internet, utilize do mesmo crivo quando você vai fazer uma reclamação pessoal. Você falaria aquilo cara a cara com o gerente da empresa, com o dono da empresa, ou não? Você seria um pouco mais polido, você teria mais tato, iria com mais dedos ali no momento de transmitir essa notícia. Então, eu peço para que você, sempre que for reclamar, pense como se você estivesse fazendo isso frente a frente com algum representante daquela empresa
ou até mesmo com aquela pessoa que você vai ali fazer uma reclamação na internet. Porque quando você faz esse filtro, com certeza o seu comentário ele vai ser muito mais urbano, muito mais cordato com essa empresa ou com essa pessoa, e você não vai com certeza ali extrapolar o limite da sua manifestação de pensamento, você não vai ali estar fazendo algo ilegal, algo que a lei não te ampare. E eu recomendo também que em casos mais graves, vamos supor, você foi num restaurante, teve uma infecção alimentar, ou você comprou um veículo, ele tem um problema de fábrica que comprometeu a sua segurança. Nesse caso, eu peço para você utilizar os canais oficiais. Reclame diretamente na empresa, mas não deixe de formalizar uma reclamação no PROCON, você não deixe de formalizar uma denúncia no Ministério Público e, principalmente, ajuize uma ação para que o Poder Judiciário tome e adote as atitudes cabíveis para o seu caso. Onde, por exemplo, você foi prejudicado com um problema de fábrica, um veículo, por exemplo. Se você entrar com uma ação na justiça, o juiz pode de ofício intimar o Ministério Público para fazer uma investigação, ver se não é o caso de fazer um recall naquele modelo específico do veículo que você adquiriu. Então, nesse caso, utilize sempre dos meios legais, utilize os órgãos do Estado para você fazer a sua reclamação, a sua denúncia, porque assim também você não tem a chance de extrapolar o que a lei determina. Então, assim você vai fazer uma reclamação oficial e a empresa vai ser intimada então a prestar esclarecimentos, produzir provas e se desvencilhar dessa reclamação que você fez. E aí, caso ela não consiga fazer isso, ela certamente vai ser condenada e não só você vai se beneficiar dessa condenação, como outras pessoas também podem se beneficiar dessa sua ação judicial, dessa sua reclamação, como por exemplo fazer o recall naquele carro que teve um problema de série, ou algum outro exemplo que você veja que isso aí pode extrapolar a sua pessoa e possa então beneficiar outras pessoas com a sua reclamação, com a sua denúncia ou até mesmo com sua ação judicial. E dito isso, eu reforço, internet não é terra sem lei, então faça isso com bastante parcimônia, faça isso com bastante consciência e nunca extrapole aquilo que a lei determina. Então, quando você for fazer uma reclamação, seja objetivo, não seja genérico e pontue certinho aquilo que te prejudicou, que apontou uma falha da empresa. E aí, dessa forma, você não vai correr risco de ser réu numa ação judicial e ainda ter que indenizar essa pessoa ou ter que indenizar essa empresa. Beleza? Se você já viu algum caso onde alguma pessoa, alguma empresa extrapolou essa manifestação de pensamento, deixa um comentário aqui abaixo. Agora, se você quiser sugerir novos vídeos para eu trazer aqui nesse nosso bate-papo, me manda uma mensagem por meio das outras redes sociais. E eu peço por fim, mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo para que outras pessoas também possam saber até quando elas podem fazer essa manifestação de pensamento e quando que isso vai extrapolar aquilo que a lei determina. Beleza? E aí eu peço para também, se você tiver interesse em receber esses nossos vídeos em primeira mão pelo WhatsApp, vou deixar aqui como as orientações para você se inscrever na nossa lista de transmissão. Então aí você pode receber não só esses nossos vídeos, como outros materiais que a gente faz aqui para transmitir sempre o direito para você. Beleza? Eu conto com a sua ajuda e um grande abraço.